Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a um novo compartilhamento aqui do Yoga como estilo de vida. E já vamos começar de início com um verso da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 62 a 63. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. De tal apego se desenvolve a luxúria. Da luxúria surge a ira, e da ira surge a completa ilusão. Do livro Yoga como estilo de vida, Aparigraha, um convite ao desapego. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, e perdendo a inteligência, cai no poço das lamentações, cai no poço material, cai no ciclo de samsara, nascer, morrer e renascer. E voltar novamente aqui para mastigar o que já foi mastigado. Então, aqui nesse verso da Bhagavad Gita, fala da luxúria, que a gente quando quer, a gente cobiça a luxúria, e aí quando a luxúria ela não satisfaz, a gente fica irado. E aí quando a gente fica irado, a gente fica nebuloso. A gente perde toda a compostura e toda a memória e toda a nossa inteligência que deveria estar sendo ofertada para Deus, para Krishna. E aí a gente cai no poço escuro do mundo material. Dentro daquele poço escuro não vai haver discernimento, porque você não tem a inteligência suficiente para discernir. E onde é que vai atrás dessa inteligência? Onde é que eu vou buscar essa inteligência? No conhecimento transcendental. Eu vou buscar essa inteligência para saber o que eu posso usar para mim que é necessário e aquilo que não é necessário para a minha evolução. E aí eu vou separando o joio do trigo, como diz na Bíblia, separar o joio do trigo. E em nome de libertar-se desse cativeiro terreno, a gente precisa despertar para as coisas que podem e quando podem ser úteis na vida. A gente não sabe. A gente não sabe. Por isso que a gente fica confuso. Porque a gente quer controlar e a gente não controla. Porque as coisas não vão ser do jeito que a gente quer, e sim do jeito que Deus o quer. Porque Deus é onipotente, tem toda a potência para fazer as coisas acontecerem. Deus é onisciente, ele tem ciência do passado, presente e do futuro, daquilo que ainda vai acontecer. Onipotente, onisciente e onipresente. E ele está presente onde? No nosso coração, como a grande alma, na pequena alma, como é explicado na Bhagavad Gita, a ciência suprema. Controle dos sentidos significa que eles devem ser ocupados em atividades que são necessárias ao nosso crescimento espiritual, evitando o que é desnecessário, pois eles atrapalham ao caminho do yoga, ao caminho da união a Deus. E esses sentidos eles devem ser utilizados de maneira moderada, para que a gente possa ter uma satisfação moderada e não uma satisfação desequilibrada, uma satisfação escravizada. Eu vou fazer com que eu fique viciado em tal coisa, porque isso vai me trazer prazer. Momentâneo, sim, com certeza, mas logo, logo vai acabar e você vai se sentir vazio novamente. Por quê? Porque é desnecessário esse tipo, foi desnecessário e continua sendo esse exagero de querer satisfazer os nossos sentidos materiais. A providência divina já se encarregou de fazer com que a gente mesmo possa desfrutar usar os nossos sentidos para desfrutar da natureza, desfrutando de belas paisagens, ouvindo belas músicas, saboreando alimentos deliciosos. Isso é absolutamente natural. O que é que não é natural? Quando a gente consiste em levar uma vida voltada ao gozo desnecessário dos sentidos. Então, tudo aquilo que é desequilibrado vai de encontro à nossa natureza divina, ao nosso eu superior, que é a nossa alma. Não há possibilidade de alguém tornar-se um yogi se comer em demasia ou se comer muito pouco, se dormir demais ou se não dormir o bastante. Portanto, aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar pode mitigar, ou seja, pode anular todas as dores materiais praticando esse sistema de yoga, que é o equilíbrio. Bhagavad Gita,
capítulo 6, verso 16 a 17. Referindo-se a comer. Segundo a Gita, quem não consagra sua comida oferecendo a Deus, está consumindo essencialmente impurezas. Por quê? Porque a gente tem que ter essa pureza de oferecer o alimento que foi dado por Deus. Quem dá as coisas a você? A mim, quem me dá as coisas é Deus, é Krishna, o todo atrativo, o todo atraente. É Vishnu, o Senhor mantenedor de toda energia material. Isso tudo dentro da filosofia védica, estudada por mim diariamente. Então, nós comemos alimentos, nós que somos devotos de Krishna, devotos de Deus, temos consciência de Deus, nós oferecemos nossos alimentos, nós cantamos quando estamos cozinhando, nós sentamos na mesa e oferecemos a Deus em amor, devoção e gratidão. É uma prática que a gente deve fazer, e só praticando, oferecer o alimento a Deus, cozinhar cantando para Deus, aí sim você vai obter os seus resultados, assim como eu venho obtendo os meus. Eu recomendo a vocês que vocês ofereçam os seus alimentos, ofereçam a sua comida, ofereçam a sua cozinha para Deus. Os alimentos materiais que são as provisões materiais que Deus nos provê, Deus proverá, sempre de acordo com o merecimento de cada um. O yogi não deve ingerir mais do que o necessário, já que o excesso de comida vai resultar numa influência do modo da ignorância e atraindo para você tudo aquilo que é sono excessivo, preguiça, procrastinação, confusão na memória. Por quê? Porque você está ingerindo alimentos em excesso, não só alimentos, mas também está usando seus sentidos para um prazer desregulado, um prazer que não tem uma regulação. Então, está desregulado, está no modo da ignorância. Em resumo, embora sejam necessários ao corpo comer, dormir, se defender e se acasalar, porém, em excesso constitui grandes obstáculos ao processo na prática da união a Deus. Os excessos devem ser evitados, bem como o esforço deve ser feito no sentido de afastar os pensamentos desnecessários da mente. Ou seja, uma mente desequilibrada, corpo desequilibrado, coração desequilibrado, sentimento. E assim a gente deve ter o prazer e a felicidade usada no conhecimento, para que a gente possa ter conhecimento e a gente possa utilizar a teoria, a prática e o resultado no dia a dia. E essa teoria, prática e resultado, vai ser favorável ao nosso desenvolvimento da nossa consciência, vai elevar o nível de conhecimento. Conhecimento altera o nível de consciência para patamares mais elevados, para plataformas mais elevadas. Por quê? Porque o cultivo do conhecimento é favorável à prática espiritual. Ao passo que as coisas desfavoráveis devem ser rejeitadas. Qualquer coisa que difere disso é descontrole dos sentidos. Ou seja, quando você entende que isso é bom para mim, legal, maravilhoso. Não, isso não é bom para mim, então descarta. E aí você vai fazendo uma separação das coisas que são necessárias das desnecessárias. Ansiedade, vamos agora falar sobre a ansiedade. Surge quando se tenta obter as posses materiais e tanto quanto se luta para mantê-las. Isso causa ansiedade. Quanto mais tem, mais quer, e o mais querer traduz numa escravidão de posses. E o medo de perder aquilo que se conquistou também vai criar um certo tipo de ansiedade. Tememos perder aquilo que, em última análise, nem sequer é nosso. É verdade, porque nada é nosso. Nós estamos aqui usufruindo dos bens materiais que Deus nos dá pela cota diária de nossa vida material. Esta ansiedade criada pela busca das posses, pela tentativa inglória de mantê-las, só serve para acabar com a serenidade e a paz mental do indivíduo, criando ansiedades e tantas doenças psicossomáticas que as farmácias estão cheias de tarja preta sendo vendida, remédios tarja preta sendo vendidos
Há pessoas que acham que vão se curar tomando esse remedinho, quando isso também não é controle dos sentidos, se é um descontrole, isto é, um descontrole. Quanto mais se desapega, tanto mais se é feliz. Também é discutida no livro sagrado Bhagavad Gita. O desapego é, sem dúvida, uma virtude importante para quem aspira se libertar das amarras do mundo material. Desapego é uma virtude que vai me unir a Deus em yoga. A palavra yoga significa união a Deus, em sânscrito. Então, o desapego é uma virtude necessária para a minha evolução espiritual. E o desapego é a tudo. Não é chegar e dizer, eu vou rejeitar isso aqui. Não. Não é isso. Ele diz, no entanto, a mera negação ou rejeição das coisas materiais também indica a falsa compreensão do significado delas e o propósito da existência humana. O desapego verdadeiro é alcançado quando percebemos a natureza transitória e ilusória do mundo material. Repito, o desapego verdadeiro é alcançado quando percebemos a natureza transitória e ilusória do mundo material. Então, tudo é passageiro. O tempo, que é uma das ferramentas de Deus, chamada de Mahakala na filosofia védica, o tempo é o próprio Deus, então tudo passa nessa vida. Para que eu vou me apegar, achar que eu sou reconhecido pelo que tenho? Pelas roupas que eu visto, você tem que estar bem vestido, numa aparência simples, com pensamento elevado e sabendo a diferença entre apego e valorização daquilo que Deus nos dá. É diferente. A Bhagavad Gita ensina que tanto o apego material quanto o desapego são fontes de aprisionamento material. Por quê? Porque são dualidades. Eu estou apegada e eu estou desapegada. Não, Deus é caminho do meio, Deus é o equilíbrio. Nem uma coisa e nem outra. Nem o apego e nem o desapego. A pessoa que está sempre buscando a satisfação por meio dos sentidos e das posses materiais se mantém invariavelmente presa ao samsara, porque está apegada às coisas materiais. Samsara significa apego às coisas materiais num ciclo como fosse uma roda de nascimentos, mortes e renascimentos. Se você está feliz, continue apegada. Por outro lado, o desapego excessivo leva a pessoa à indiferença ou à negação da vida material. Pessoas ávaras, pessoas que se trancam, pessoas que fecham a mão, pessoas que não investem no seu autoconhecimento, pessoas que não investem em cursos, principalmente os cursos da Bhagavad Gita, principalmente os cursos de introdução a vários e vários segmentos transcendentais que vão te levar ao conhecimento máximo acerca de Deus. Esse é o verdadeiro investimento da alma aqui neste corpo material. Encontrar o equilíbrio entre a posse e o desapego, em compreender que o mundo material não é nem a fonte última da felicidade e nem um lugar a ser rejeitado, mas uma experiência necessária, porque é um campo de aprendizado. O mundo material, a Terra, o planeta intermediário do mundo intermediário espiritual, é uma forma, aliás, é uma grande oportunidade na forma de aprendizado. E a gente rejeita, a gente deixa para lá, a gente só se liga nas coisas materiais e aí vem o vazio e virá sempre. Vazio interior, perda da memória, perda da inteligência, ira, cobiça, falso ego, se desculpando o tempo todo, arrumando desculpa para enganar o outro e se enganar também. Não adianta. O verdadeiro conhecimento te leva à autoliberação, ao autoconhecimento deste mundo material. Este é o verdadeiro conhecimento. A melhor coisa que a alma corporificada tem a fazer, enquanto se encontra aqui neste mundo material, no planeta Terra, é cumprir com seus deveres e responsabilidades e, ao mesmo tempo, nutrir desapego aos resultados de suas ações. Por quê? Porque se a gente se apega, a gente já está controlando. É um treino árduo, minha gente. Eu estou praticando o desapego de querer controlar os resultados das coisas que eu não tenho controle. Isso é um treino mental. A mente fica dizendo o tempo todo, vá lá, faça isso, faça aquilo outro. Converse com tal pessoa, converse com outra pessoa. E aí você faz a sua parte e se desapega, porque o resto é com Deus. Então essas dualidades superficiais e a busca de compreensão mais profunda
é a verdadeira natureza do ser, da alma. A felicidade que está além das limitações das noções convencionais de posse e desapego, e o entendimento e a vivência dessa sabedoria. Eu não preciso me apegar a nada, eu preciso utilizar aquilo que é necessário para a minha libertação. Se eu ficar pensando em acumular milhões, trilhões, isso é necessário para a minha libertação deste mundo material? Não, é sinal de cativeiro terreno, é sinal de escravização, de ser escravo da matéria, de ser escravo das coisas materiais. Quanto mais alguém se desapega, tanto mais ele é feliz. E são imperfeitas essas concepções, apego e aversão material. Então, a ideia, quanto mais alguém possui, tanto mais ele desfruta. Sim, agora está certo. Quanto mais alguém possui, tanto mais ele desfruta. Quanto a ideia de que quanto mais alguém se desapega, tanto mais ele é feliz. Está errado isso. Isso são concepções imperfeitas. Por quê? Porque apego e aversão materiais prende e condiciona as almas corporificadas. Apego e aversão são dualidades, a Bhagavad Gita já ensina isso, Krishna na Bhagavad Gita ensina. Nosso mundo material é feito de dualidades, noite, dia, frio, calor, saúde, doença. Mas a gente tem que sair dessas dualidades, tem que ter o autocontrole, a Bhagavad Gita ensina isso. Os livros sagrados da filosofia védica mostram o caminho do meio. A verdadeira felicidade não depende da abundância das posses e bem externos. E nem está atrelada ao seu desapego, mas é experimentada unicamente por quem compreende que tudo pode ser usado de forma pontual e moderada a serviço do autoconhecimento e da autorrealização. Eu preciso usar meus bens para meu autoconhecimento para minha autorrealização. Que autoconhecimento é esse? Saber quem eu sou. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu me autorrealizo em Deus. Essa é a sequência. E para finalizar, em outras palavras, uma existência repleta de felicidades materiais ou uma vida de abnegação, rejeição voluntária, não trazem a menor garantia de felicidade a ninguém. Até porque ter ou não ter posses materiais não está sob o nosso controle. Nananinanã, Deus, Isvará Paramá Krishna. Deus é o único controlador supremo de tudo e de todos. Quando a gente coloca isso aqui na nossa cuca, no nosso coração, a gente se liberta. Então, deixo aqui vocês hoje com mais um capítulo de Aparigraha. Um convite ao desapego como yoga, união a Deus e ter um estilo de vida mais equilibrado e menos desequilibrado, digamos assim, né? Quando você está mais equilibrado, você está mais em paz. E quando você está menos desequilibrado, você está enfermo e você recorre a ferramentas que não vão te levar a essa libertação desse cativeiro material, do apego que o prende e escraviza nele, neste contexto material. Com gratidão, encerro mais um dia de yoga como estilo de vida. Gratidão.